Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer, um agradecimento muito especial, primeiramente a Deus, né, por cada vida aqui, que a gente está aqui unidos nesse propósito, né, nessa causa, pela vida de cada um de vocês, né, por esse lugar, agradecer o espaço que a Cor e o Tony tem aberto para a gente aqui fazer esse trabalho, sempre com muito carinho, com muita atenção. E eu quero, inicialmente, falar para vocês sobre a essência, os princípios universais que regem e que norteiam o propósito, os valores e as virtudes buscadas nas ações do Hope and Justice Group. É muito importante, todos nós temos um nome, né? E a gente sabe que o nome, ele reflete isso desde a antiguidade, né? Dos tempos mais remotos, inclusive na Bíblia a gente vê muito isso, em outras religiões, em outras culturas, né? Desde os primórdios. A gente sabe que o nome, ele tem um significado muito importante para quem o possui, né? Ele reflete o caráter, reflete especificamente o caráter do ser que tem aquele nome. Cada nome, os nomes, principalmente antigamente, era dado pensando muito nisso, né? Deus colocou nomes e trocou nomes em pessoas em razão do caráter e do que ele queria para aquela pessoa. Então, com as instituições também não é muito diferente, porque a instituição que a gente constrói, ela também tem um nome e tem um significado por esse nome. E o Hope and Justice foi um nome que também não foi escolhido aleatoriamente. Tem um propósito maior nesse nome. E os princípios... Pagou? E os princípios... A gente sabe que existem os princípios universais, né, que são princípios que são norteadores, são a base dos valores e das virtudes. E esses valores e essas virtudes, elas são referentes a indivíduos e a organizações. E a esperança e justiça é algo que está inerente a esses princípios, a esses valores e essas virtudes do nosso grupo. Ele nasce com esse significado, com esse caráter de esperança e de justiça. O significado de esperança, um conceito comum de esperança, que é o ato de esperar, acreditar que algo é esperado irá acontecer, confiança, vai muito além disso para o nosso grupo. Porque você pode ter esperanças boas e esperanças ruins. No nosso grupo, na nossa proposta, a gente quer esperanças boas, de um tempo melhor, de uma vida melhor, de um mundo melhor, de uma convivência melhor. Então, a esperança do Hope and Justice, né, o Hope and Justice, ela significa justamente o que a gente acredita, o que a gente espera, o que a gente busca. É a essência do grupo, é a essência das nossas ações. O justiça, que é uma peculiaridade, que é o que é justo, o que é correto. O conceito de justiça é um conceito relativo. É um conceito relativo porque o que pode ser justiça para um pode não ser justiça para outro. Então, assim, mas para a justiça ser efetiva, ela tem que trazer no bojo dela essa coisa do justo, do correto. E justiça, na realidade, é uma virtude, é um valor, né? Mas é uma virtude que deve e será cultivada nas nossas ações. Que engloba esses valores que são inerentes ao ser humano, a liberdade. Liberdade é um conceito extremamente relativo. Ao longo dos anos, se você for ver os conceitos dos filósofos, de pensadores a respeito de liberdade, são os mais divergentes possíveis, ou convergentes, mas
O que eu mais gosto é um de Aristóteles, que eu acredito mais nesse conceito no sentido de... Aristóteles fala que liberdade é a capacidade íntima que você tem de decidir se você vai agir ou não vai agir diante de certas situações. E essa decisão não deve ser imposta sobre nenhum fator externo. Entende? Então, assim, o conceito de liberdade ele foi mudando e vai mudando de acordo com as culturas. E existe o conceito de liberdade moderna que eu não concordo muito com algumas coisas, mas eu acho que essa coisa de Aristóteles dizer assim, o que é a liberdade? A essência dela é você, no seu íntimo, você ter essa capacidade de você decidir, né? De você dizer se você vai agir ou se você não vai agir, se você vai fazer ou se você não vai fazer, sem nenhum fator externo, sem que nenhum fator externo possa interferir nisso, né? Então, assim, é a liberdade, é o livre-arbítrio. Então, esses conceitos, igualdade, equidade, dignidade, são as virtudes, são os valores que devem e será trabalhado em nossas ações, em nossos princípios, até porque quando a gente se reúne, um grupo de pessoas que se reúnem em torno de uma causa ou de um propósito, no mínimo tem que esses princípios têm que estar balizando todas essas pessoas, né? Todos esses indivíduos que fazem parte desse grupo. Então, aquilo que a gente vinha falando no início, nós não trabalhamos, não queremos vincular a questão do nosso trabalho, embora sejam questões humanísticas, seja questões da dignidade humana e tal, mas a placas de igreja, a religiões. Na verdade, o nosso trabalho é um grupo formado por cristãos, pessoas que creem em Deus, pessoas que creem em Jesus Cristo, que querem promover esses princípios cristãos através de ações e de iniciativas necessárias para o bem comum. Então, a gente não pode... Isso é muito maior do que qualquer religião, isso é muito maior do que qualquer doutrina, isso é muito maior do que qualquer pensamento que qualquer homem que eu me refiro o homem ser, possa criar ou possa estabelecer aqui na Terra, né? Porque é algo que transcende a nossa natureza humana, que é o amor divino, é o amor ao próximo. Então, eu estou falando isso aqui para que todas as pessoas que se unirem, os voluntários que se unirem ao nosso grupo para desenvolver trabalho, precisa realmente entender esses valores, essas virtudes e vivê-las e buscá-las, né? Às vezes a gente 100% não consegue em todo momento da vida da gente, mas mas assim, é algo que a gente tem que perseguir, né? A liberdade dentro dessas questões do livre-arbítrio, a igualdade, fraternidade, a equidade, dignidade, a dignidade humana, né? Que esse item dignidade, existe uma diferença de dignidade, que é alguém que é digno, alguém que é digno de honra, de respeito, né? E a dignidade humana vai mais além disso aí. É algo que se refere aos princípios universais do direito à vida, do respeito, enfim. Esses conceitos todos serão trabalhados sempre em nossas reuniões com os voluntários, nos grupos. Eu quero incentivar cada grupo que terá uma liderança, que terá alguém que vai desenvolver o trabalho, sempre trabalhe em cima desses princípios, dessas virtudes, desses valores, para que a gente não se perca, né? Então, no próximo... Então, esse slide aqui é muito conhecido já de quem já fez o curso, porque eu sempre dou uma pincelada rápida antes de iniciar qualquer treinamento, para que as pessoas entendam o nosso propósito.
Aqui fala do conceito, né, e do objetivo geral e específico do Hope and Justice. Eu fiz em tópicos, mas a gente pode fazer em texto, que é basicamente união de pessoas organizadas. O que é o Hope and Justice? União de pessoas organizadas, motivadas, né, pela esperança, pelo valor, pela virtude e a esperança, a promover a justiça, que é outra virtude, outro valor, promovendo o combate ao tráfico humano, que é um objetivo específico, né, e o abuso sexual infantil, libertando pessoas, salvando vidas através desse. Então, basicamente aqui a gente tem o conceito, objetivo geral e objetivo específico. Através de quê? Né? Quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, que a gente deve ter em mente, para não perder o foco, que a gente vai pôr em prática o nosso conceito, buscar os nossos objetivos gerais e específicos, através da educação, informação, treinamento. Esse é o instrumento que a gente vai utilizar para atingir, né, a prevenção e combate ao tráfico humano e exploração sexual infantil. A gente tem experimentado na prática situações, por a gente fazer esse trabalho, de dar esses treinamentos, de falar sobre esse tema, e quem trabalha aqui com a parte social, sabe o tanto de gente que vem até a gente com os problemas, com questões sérias, graves. E, na verdade, a proposta do grupo não é a gente, por exemplo, vamos trabalhar com o tráfico humano, com a prevenção, com a educação. Então, a gente não está preparado, não é um momento, talvez um futuro, de a gente fazer resgate de pessoas traficadas, fazer investigação. Isso não é o nosso papel. De a gente fazer, como é que fala, o aftercare, o socorro depois do resgate. Embora a gente possa ter profissionais para isso, mas não é o foco do nosso grupo, entende? Qual é o foco do nosso grupo? É o treinamento, a instrução, a educação, para prevenção, né? Para alertar, para conscientizar as pessoas sobre essa problemática, essa praga que assola o mundo inteiro, e fazer, através desse trabalho de conscientização, com que essas pessoas se livrem, né? Não passem por uma situação dessa. O que não anula a gente ter um link, ou vários links, ou vários contatos, outras instituições afins, né, com esse propósito, e que fazem o trabalho de resgate, de investigação. Né? Então, assim, é muito importante, quando eu vou falar na parte da comunicação, a gente ter esse relacionamento com esse tipo de público, que são outras organizações que fazem esse trabalho. E quando os casos chegarem a gente acompanha, né, recebe, obviamente, faz uma triagem, faz um encaminhamento para essas instituições. Né? A gente ainda, pode ser que no futuro a gente possa estar fazendo esse trabalho, mas não é esse o propósito nesse momento. Né? A gente pode avançar, ampliar. Isso vai depender de como as coisas caminharem. E também a gente não vai dar as costas para alguém que nos procure numa necessidade, numa situação de emergência. O que a gente pode fazer através dos profissionais que a gente tem como voluntários é dar uma orientação, fazer um encaminhamento, porque eu digo por experiência própria. Primeiro que a gente não tem estrutura material, física, financeira para isso. A gente até tem profissionais, né? Mas ainda tem uma caminhada para esse ajuste, para esse treinamento. Isso é uma situação bem séria. E outra coisa, a gente nem tem estrutura física para isso. A gente tá começando, a gente está engateando. A gente sabe que esse trabalho é um trabalho que já está trazendo uma repercussão muito grande em face da grande necessidade que existe, e as pessoas estão começando a se dar conta, eles estão começando a despertar. Mas a gente vai chegar ou não nessa etapa, né, de fazer esse tipo de trabalho. Isso é algo que a gente vai avaliar ao decorrer. Primeiro vamos cumprir a primeira tarefa, né, bem feita, se dedicar a isso, estruturar. Depois a gente, se chegar à conclusão, né,
que é conveniente a gente entrar nessa seara, a gente entra. Senão, a gente continua, que já é uma grande coisa esse trabalho, né, do alerta, da conscientização. Tem muita coisa para fazer. Eu posso falar uma palavra que eu acho que resume? Sim. Eu acho que a gente está na missão de despertar. Então, o nosso foco é despertar as pessoas e não curar. Então, a gente vai despertar para que essas pessoas se despertem junto com a gente. Quem procurar, porque teve despertar, a gente encaminhar e aí eles serem encaminhados para uma recuperação. Mas acho que o nosso objetivo seria resumido na palavra despertar. Exatamente. Muito bem. Próxima apresentação você faz. Bom, esse eu uso também no treinamento, eu mantive esse slide aqui, porque qual é o contexto que a gente vive hoje, né? A gente sabe que essa questão é uma questão universal. Essa problemática do tráfico humano é algo que está relacionado com o mundo inteiro. São mais de 40 milhões de pessoas traficadas no mundo inteiro. E, independente de nacionalidade, de cor, de religião, todas as pessoas estão sendo afetadas, as famílias estão sendo afetadas. Entretanto, a gente vive em cidades. Nós não vivemos num país, nem vivemos em estado, a gente vive em cidade. E hoje, a gente vive na cidade que é considerada a terceira cidade que mais recebe reporte de tráfico humano. E nós fazemos parte de uma comunidade, que é a comunidade brasileira, que é uma comunidade significativa nesse país. Né? Nós temos aí mais de 1 milhão de brasileiros vivendo nos Estados Unidos, mais de 300 mil, acredito já tem 350 mil vivendo na Flórida, né? Na área central da Flórida, 75 mil brasileiros e 30 mil brasileiros na cidade de Orlando. Então, assim, a gente vive na cidade, nossa comunidade está aqui, não que a gente não se importe com as outras nacionalidades, mas a gente precisa começar fazendo o dever de casa. E essa nossa comunidade, a comunidade brasileira, ela está completamente desavisada e desorientada com relação a essa problemática. Ou seja, é um alvo extremamente fácil, extremamente vulnerável, que a gente precisa desenvolver esse papel de alerta, de conscientização, para que essa tragédia seja minimizada, né? Essa tragédia seja minimizada. Até porque a gente vê e a gente sabe que nossos conterrâneos chegam aqui achando que aqui é o paraíso de segurança, e como todo país grande, como toda cidade grande, tem muitos problemas de segurança, e o tráfico não é um privilégio só de Orlando, é do mundo inteiro. Mas a gente está vivendo aqui, então vamos começar por aqui, né? Então esse é o trabalho focando a comunidade brasileira, o que não impede, não exclui as outras comunidades, a hispana, até a americana. Por quê? A comunidade brasileira, além dessas razões que eu falei, tem também a questão das barreiras culturais e do idioma. Eu passei por situações aqui que, se eu soubesse falar mais inglês, ou se eu conhecesse mais a cultura e entendesse melhor a cultura, provavelmente eu não teria passado, entendeu? Então, assim, é muito difícil para um imigrante, quando chega aqui, assimilar essa nova cultura. É muito complicado. E essa nova cultura, ela traz coisas muito boas, porém traz coisas muito ruins também, né? Como em qualquer lugar do mundo que a gente vai. A Europa está empesteada de tráfico também, a Europa. E, então, assim, mais uma razão para a gente focar na comunidade brasileira através, né, as igrejas. O fato de a gente não ser um grupo religioso, a gente não ter placa, não significa que a gente não possa ir a uma igreja por ser convidado e fazer um treinamento com as pessoas, ou num clube, ou num condomínio. A nossa meta, o nosso foco é espalhar essas informações, não para assustar as pessoas, mas para que elas se conscientizem do que está acontecendo, vejam e saibam se prevenir, e saibam se cuidar. Pode passar, Bom, eu queria falar um pouco
Eu até coloquei nas redes sociais hoje uma definição muito bacana que eu achei sobre voluntariado, né? Tá no próximo slide. O voluntariado acontece quando uma pessoa toma a decisão, ali a liberdade, né, o livre-arbítrio, e iniciativa de contribuir para o desenvolvimento comum, realizando uma ação compromissada que visa resolver problemas e transformar comunidades, grupos ou indivíduos. Eu achei muito bacana essa definição, postei, estou usando aqui agora. Não sei quem foi o autor da frase, da definição, mas parabéns para quem fez, porque eu acho que resumiu bem bacana a questão do voluntariado. A gente hoje vive num mundo tão individualista, numa sociedade tão fechada, tão só eu. O ato de ser voluntário é um ato que transcende a dignidade humana, sabe? É algo que transcende o ser humano, porque você vai doar o seu tempo, que é uma das coisas mais preciosas que a pessoa tem, é o tempo, né? Por uma causa justa, lícita, necessária, por pessoas que você nem conhece em geral, você não sabe nem quem são essas pessoas. A gente não sabe quem são essas moças, essas crianças que estão sendo traficadas, que estão vivendo em cativeiro, estão sendo violentadas diariamente. Mas a gente não sabe, não conhece o rosto, não conhece a história, mas estamos aqui por eles, né? Estamos aqui por essas pessoas. Então, isso transcende a essência humana, isso é um gesto de amor. E é algo que não faz bem só para quem a gente está doando o tempo, faz bem para a gente. A gente começa a perceber que o universo não gira só em torno do nosso umbigo, que não existe só as nossas dores, os nossos problemas. A gente começa a se desprender da gente mesmo e vai se doando, né? Sacrifício. E mais na frente, pode passar, vou ver aqui. E existem características que são fantásticas na questão do voluntariado, pode passar. Mas que são os princípios, né, que fundamentam o voluntariado, que é a complementaridade, né, a cooperação, responsabilidade, a convergência, a gratuidade, a solidariedade e a participação. São outras virtudes que são resultados dos princípios universais que a gente crê, que a gente acredita e que baliza a nossa proposta. A gente acha também que o voluntariado, porque não se ganha dinheiro, isso aí a gente não tem repercussão econômica. Existe um impacto econômico muito grande no voluntariado. Porque, embora a gente não receba, não seja remunerado, é um trabalho sem remuneração, né, a característica é a gratuidade, mas existe economicamente, se a gente for calcular as horas de voluntariado que a gente dá, né, que a gente presta para uma causa ou para uma instituição, seja individualmente, quando você para atender uma pessoa. E se você for, digamos, se você fosse pagar essa causa, né, você vai botar um valor, você vai valorar aquela hora ali. Digamos, vamos botar barato a hora de trabalho, $10 a hora. Então, se você dá 3 horas de voluntariado por dia, em 365, uma situação hipotética, né, você vai ter aí, eu acredito que mais de $10.000 por ano. E isso, mesmo que esse dinheiro não venha para o seu bolso, isso tem um impacto econômico na vida das pessoas e na sociedade muito grande. Isso é inegável. Porque quando você faz esse serviço, quando você sai da sua casa, que você vai fazer um trabalho voluntário, onde você muitas vezes não conhece a pessoa, você vai doar seu tempo ali, cheio de coisas para fazer, de necessidades suas, mas você deixa todo o seu mundo de lado, sua família, suas necessidades, seu eu, e vai para um local fazer esse trabalho.
mesmo sem ganhar, isso vai estar gerando um impacto na sua vida e na vida de quem está recebendo o trabalho voluntário. Um impacto econômico para a comunidade, para a sociedade, ou seja, existe esse impacto, né, essa transformação social. Inclusive, muita gente fala que quando o índice de desemprego está muito grande e a pessoa vai fazer um trabalho voluntário, não vai ter dinheiro, não vai receber dinheiro, podia estar procurando um emprego. Já está provado, existe pesquisa sobre isso, eu não tive tempo de colocar. Na Europa, eu peguei a pesquisa da Europa, não tenho aqui dos Estados Unidos, que os países que investem, que tem mais voluntariado, mais se desenvolve e mais tem oferta de emprego. Então, crescem junto. Quanto mais voluntariado, mais o país se desenvolve, mais oferta de emprego. Então, um não exclui o outro. Muito pelo contrário, se complementam, né? Que é o princípio da complementaridade. Então, assim, quando você vai... Muita gente faz um voluntariado, acha que não, é para pessoas idosas, para poder passar o tempo. Então, é para estudantes universitários, que é para pegar os créditos educativos, alguma coisa. Eu acredito que existe trabalho voluntário para todas as idades. Todas as idades. Eu já vi projetos sociais de crianças de 11 anos ensinando pessoas, ensinando artes marciais, ensinando outras crianças. Como eu já vi também médicos, psicólogos, doutores. Então, o trabalho voluntário, ele está para todas as pessoas. Agora, nem todas as pessoas estão aptas para fazer um trabalho voluntário que querem, de qualquer maneira. Embora um dos princípios das virtudes e valores que nos regem é o princípio da liberdade, o valor, a virtude e liberdade, é necessário que haja uma racionalidade, uma certa racionalidade na organização, na estruturação desses voluntários. É por isso que a gente está aqui hoje. Quando eu fiz a primeira, a segunda, a terceira palestra, todos, eu quero ser voluntário. Eu contei umas 200 pessoas que eu peguei o nome, que querem ser voluntários, né? Eu sei que hoje tem pessoas que realmente justificaram, não puderam estar aqui, que não... Mas eu sei que a gente pode contar, foram situações, porém, eu posso dizer que foram 3, 4 pessoas com situações realmente justificadas. No mais, né, aí falta o compromisso. Porque muita gente acha, porque é um trabalho voluntário, eu sou voluntário, eu vou quando eu quiser, eu chego a hora, não é, tem que haver um compromisso. Porque aquilo ali está se tratando da vida do outro. Aquilo ali está se tratando, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem com o próximo. Então, se você vai fazer um trabalho voluntário e você vai com esse conceito na cabeça, é melhor que não faça. É melhor que recue, porque realmente não está fugindo do propósito. Então, passa aí, Renata, por favor, a próxima. São 3 ideias chaves, né, que a gente precisa buscar, que tem que reconhecer no voluntariado, a integração organizada. É isso que a gente está buscando, essa integração com a organização, porque senão a coisa não funciona. A gratuidade, a gente ter consciência de que estamos aqui, não é para ganhar dinheiro, né? É para nos doarmos, doar o nosso dinheiro. Ao contrário, a gente gasta o dinheiro, a gente está investindo numa causa para um bem maior, para um bem comum, que vai refletir em nossas vidas, em nossa sociedade, em nossa comunidade. Benefícios de terceiros, aquilo que eu falei. Você está aqui pensando em doar o seu tempo, depois do dia de trabalho, para pessoas que você não sabe nem quem são, mas que você sabe, o seu nível de altruísmo chegou a tal ponto que você se propõe a fazer isso, que para muita gente isso pode ser um papel ridículo, mas na verdade somente pessoas com alto nível de altruísmo fazem isso. E assim, lamentavelmente ainda são poucas, mas a esperança, né? A esperança. Vou passar.
A gratuidade a gente já falou, pode passando, benefício de terceiros. Bom, integração organizada, né? A gente tem aí esse quadrado mostrando questões de projeto. A nossa estrutura de organização demanda projetos, a realização de projetos, né? Planos, planejamentos, projetos. Meios disponíveis, a gente tem que buscar esses meios que a gente tem disponível e o que não tem, buscar. Realização de funções e funções. Passando, passa aí. Isso aí a gente já falou também, é só reforçando a vida dos outros, pode passando. Acho bonitinho esses desenhos. Bom, e eu vou dizer que é de coincidência, dia 5 eu falei, né? É o Dia Internacional do Voluntário, do voluntariado. Esse dia foi instituído pela ONU para se celebrar o Dia do Voluntariado. E hoje a gente está se reunindo aqui e eu acho que é um marco e algo significativo, né? Talvez mais um sinal do Senhor, mais um sinal de Deus, mostrando que a gente está indo, que tem outros, viu? É porque não dá para contar agora, né, Patrícia? Foram muitos. Mas a gente vai depois fazer uma reunião só contando as situações que Deus vem confirmando. Bom, gestão de pessoas. É isso que a gente precisa. Eu tenho falado para alguns que têm conversado mais comigo, a dificuldade que eu estou tendo sozinha. Uma andorinha só não faz verão. A ideia veio e eu costumo dizer, esse projeto não é nosso, é Deus, foi Deus quem colocou no meu coração. Eu passei por situações na vida que me fizeram aprender e olhar para essa problemática com um olhar diferente e me motivou, apesar de ter sido situações sofridas, mas me motivou e me preparou para que eu pudesse abraçar essa causa. Não tem aquela história do aquilo que não me mata me fortalece? Pronto, esse fortalecimento não é para mim, esse fortalecimento é para um bem comum, um bem maior. Então, eu preciso, né, a gente precisa ter realmente um grupo organizado, fazendo essa gestão de pessoas com conhecimento e competência, trabalho em equipe, treinamento, motivação e utilizando os processos de comunicação. A gente sabe que tudo passa por uma boa comunicação. As coisas, para serem bem, acontecerem de uma maneira, da melhor maneira possível, é preciso ter uma boa comunicação. Então, a gente sabe que existem muitos ruídos de comunicação nas mensagens que a gente quer passar, às vezes fica mal interpretado, e aí a gente vai trabalhar esses conceitos e esses processos. Depois, a formação dos grupos, né? Definir metas, implantar as melhorias, monitorar resultados. Esses são diretrizes que eu tenho colocado para que norteiem o trabalho, né? Necessariamente, isso pode ser modificado, não necessariamente isso tem que ser exatamente dessa forma. Mas eu precisava trazer esses conceitos para que a gente entenda o que é que a gente precisa trabalhar, né? Sensibilizar e capacitar os envolvidos, aplicar ferramentas de melhoria, estipular quais são os gargalos e necessidades, analisar e planejar como alcançá-la, passando, Rei. Bom, quando eu coloquei lá no grupo, aqueles grupos, né, subgrupos de trabalho, eu já coloquei para jogar umas ideias de quem a pessoa vê, eu me encaixo melhor nisso, eu me encaixo melhor naquilo, eu gostaria de ajudar nisso. Evidentemente que nesse primeiro momento a gente tem um pequeno regimento, né? Falando em linguagem militar, a gente tem um pequeno regimento, mas a gente vai construir um batalhão, né, e depois um quartel inteiro e depois vamos ampliando, mas com esse pequeno regimento que a gente tem potenciais incríveis, enormes, esse pequeno regimento. Imagina quando a gente tiver o batalhão inteiro.
Então, a gente pode fazer muita coisa com esse pequeno regimento, desde que a gente use as ferramentas, as estratégias, que a gente absorva esses valores, essas virtudes, né, que a gente coloque isso dentro do coração da gente, na mente da gente, o compromisso, e a gente possa começar a desenvolver os trabalhos. Então, eu criei, eu sugeri um grupo de comunicação integrada, porque eu não sei se vocês sabem, eu também sou da área de comunicação. Além de advogada, eu sou da área de comunicação. Atuei 20 anos, quase, e sempre nessa área, minha formação é relações públicas, com habilitação em comunicação social, fiz marketing, e eu gosto muito dessa área, e sei da importância dela. Então, eu entendo que a comunicação integrada, que envolve, eu vou mostrar mais na frente, pode passar, Renata, que envolve, a comunicação integrada consiste no conjunto articulado de esforços, ações, estratégias e produtos de comunicação planejados e desenvolvidos por uma empresa ou entidade com o objetivo de agregar valor à sua marca ou de consolidar sua imagem junto aos públicos específicos ou à sociedade como um todo. Passa. Os profissionais, né, da comunicação integrada, que vai trabalhar a comunicação organizacional. Quando eu falo profissionais, necessariamente não tem que ser um profissional formado, habilitado. Pessoas que tenham dons para isso, entende? Pessoas que tenham... Porque são atividades que não exigem uma formação de nível superior. São atividades que pessoas, de repente, não fez uma faculdade, mas tem habilidades excelentes na área de comunicação. Então, isso não pode ser desprezado. E aí vem a comunicação organizacional, que é a institucional. A institucional, todo mundo sabe, é a imagem da organização, é a imagem, né, é a mensagem que a gente quer passar enquanto organização. A mercadológica, o que é o produto? Qual é o nosso produto? O nosso produto é a informação. Né? Como é que a gente trabalha? A gente não vai vender a informação, a gente vai dar a informação. Entendeu? Mas mesmo dada a informação, a gente precisa fazer com que a pessoa compre. Compre no sentido de receber. Né? E existem estratégias para isso. Aí tem os profissionais com o tipo de comunicação, relações públicas, jornalismo, empresarial. Só para se ter uma ideia, marketing social, marketing cultural, mas, repito, não necessariamente precisa ter uma formação superior para isso. Pessoas que não têm essa formação superior, mas têm grandes habilidades e às vezes até muito mais do que tem a formação superior. Então esse não é o critério. Eu só estou dando um exemplo para que as pessoas entendam o que é o contexto, né? O que é para desenvolver as atividades. Que é na comunicação institucional, que esses profissionais em geral são ligados. A comunicação interna, administrativa, que é algo importantíssimo, que hoje a gente como ferramenta só tem aquele grupo do WhatsApp, né, mas e precisa realmente de ter um trabalho mais profissional ali, das questões, de como lidar. Você vê que tem o pessoal que às vezes quer fazer uma propaganda, a gente avisa, não pode. Né? Tem pessoas que têm sensibilidade, aí liga para mim antes ou pergunta. Né? Então, assim, está tudo muito centrado em mim. E eu não sou isso tudo, eu sou um pouquinho. Eu preciso, né, dessa força de todos para poder a gente... Então, assim, essa questão da comunidade interna, administrativa, é importantíssima. A mercadológica, eu já falei. Pode passar, né? Pronto. A nossa marca, né? Qual é a nossa marca? Dentro daqueles valores, os propósitos, o que a gente busca. Eventos. A gente tem aí uma infinidade de ações dentro de eventos para ser trabalhada, confraternizações, inaugurações, para levar essa causa a toda a sociedade, para levar essa causa... Olá, meninas, sejam bem-vindas. Boa noite. Então, criação de mensagem. Eu tenho me virado nos 30, né? Eu faço Instagram. Renata tem me ajudado em alguma coisa. Eu tenho feito Instagram, eu tenho feito Face, o que mais? Instagram, Face, grupo, enfim.
pode ser melhor se tem outras pessoas fazendo, né? Eu estou fazendo a coisa meio que amadoristicamente, mas a gente pode melhorar. E essa comunicação ela é muito importante. É muito importante para esclarecer, para atender as pessoas. Então, é isso que a gente precisa. A mídia digital, por exemplo, né? A web, a trabalhar as redes sociais. Já está na hora de mandar fazer uns banners, né? Pois é. E uns panfletos com material informativo. Exatamente. Você lembra que você falou sobre aquele evento que ia ter, que disse que era muita bagunça aqui, que era perigosíssimo? Eu pensei em fazer uns panfletos, mas eu nem levei adiante, porque sozinho não dá, né? Tem que ter um grupo que se volte para isso, que foque nisso. Você vê as camisas, né, Paty? A dificuldade... essas camisas só saíram porque eu fui lá, peguei meu dinheiro, o Paty também pegou o dela, bora mandar fazer e vamos ver. Muitas a gente deu, outras vendeu, porque é aquela história. Depois que eu dou, que eu vendo, a pessoa não pagou, eu não cobro não. Se a pessoa lembrar, quiser vir pagar, paga. Senão fica lá mesmo, porque eu não vou cobrar não. Enfim, então... Essas coisas que fazem realmente a diferença, fazem a coisa acontecer, é que precisa ser tratada dentro dos grupos. Por isso que eu estou jogando essas informações aqui, para que vocês possam ir vendo e vá dizendo assim, ó, isso aqui eu posso me encaixar, eu posso ajudar, eu posso contribuir, né? Mas sempre dentro daqueles princípios, comprometimento, né? Entendendo que o trabalho voluntário é um trabalho voltado para o outro, né? O que exige compromisso, que exige responsabilidade. Não é porque não é um trabalho pago que, eu não tô ganhando dinheiro, eu vou quando der, ou faço o que der. Não é assim, né? Se existe um planejamento, existem metas a serem cumpridas e precisa ser respeitado. Enfim, passando o Bom, stakeholders, né, são os públicos, né, que a gente tem aí para trabalhar. Veja a quantidade de públicos que a gente precisa trabalhar, né? As associações de classe, que no caso não é o nosso caso, também a gente pode trabalhar, porque na área jurídica mesmo, a gente pode estar vinculado à atividade com o bar, né, não é o bar de bebê não, é o bar da Flórida, né? Governo, eu estou para fazer uma visita no Orange County, no Police Office daqui. Eu não consigo, eu não sou fluente no inglês, eu desenrolo bem, mas eu preciso, para sentar, para uma explanação, para uma negociação, a gente fazer uma parceria com o departamento de polícia daqui sobre essas questões que chegam a gente. A gente não faz investigação, então a gente precisa de um link com esse pessoal. Então alguém que vá, que nos represente, que faça, a gente faz uma comissão, vai até eles, apresenta nosso material, né, os folders, o trabalho, os objetivos. Isso tudo precisa ser estruturado, né? Formadores de opinião, que é também imprensa, a academia, enfim, são os públicos, tem muito mais aí que a gente pode trabalhar, desenvolver esse relacionamento com eles, para que o nosso produto, que é a informação para a prevenção e o combate, chegue a um maior número de pessoas possível. Aqui mais um slide falando sobre a comunicação integrada, alinhamento do pensamento estratégico, as diferentes formas de veículos de comunicação, levar em consideração o posicionamento de marcas e produtos. Veja só, com relação ao veículo de comunicação, eu não sei se vocês estão acompanhando, eu estou com uma coluna que foi oferecida por Heraldo Manes no jornal Brasileiros e Brasileiros. E lá ele ofereceu não só para eu escrever uma vez no mês, no jornal, todo mês está saindo a coluna desde outubro, outubro saiu de novembro, vai sair de dezembro agora. Informações sobre o trabalho, sobre a questão do tráfico, importantíssimas, né? E eu tenho printado, tenho divulgado nas redes sociais, mas tipo assim, um jornal desse, para brasileiro, né, que tem um alcance grande, a gente precisa chegar junto com eles. Eles abriram um espaço importantíssimo desse veículo de comunicação para a gente. Além do mais, ele ainda deu um espaço
como doação para publicidade, para a gente vender o espaço para publicidade, e ele disse que não quer o dinheiro fica para a organização. Eu até ofereci para o Tony, porque Chloe e Tony têm sido bênção na vida desse trabalho aqui. A gente tem feito as reuniões, tem utilizado a estrutura deles, e eu acho que é justo, eles querem anunciar, a gente tem esse espaço, anuncia, já está entendendo? Então, esse tipo de relacionamento, de articulação, que a gente precisa de pessoas fazendo isso. Além do Brasileiras e Brasileiros, tem as revistas, tem o nosso... A Fernanda até se prontificou, não foi, Fernanda, de fazer um trabalho com a mídia, levar, vender os espaços, conversar com as revistas. A gente precisa falar sobre essa questão, essa séria, nesses meios de comunicação para brasileiros. A gente precisa falar. A gente tem um tempo para se organizar e no próximo 2020 Brasília Day tem um stand nosso. Exatamente. Perfeito. Muito bem observado. Todo mundo panfletando. Eu acho que nosso grupo é para estar nas portas dos hotéis, dos restaurantes, alertando na International Drive, que eu sei, você sabe da quantidade de episódios, né, que acontece aqui, que não dá para contar, isso não vai, mas eu sempre estou contando um ou outro nos treinamentos. Então, assim, a coisa é muito séria, gente, é muito, mas muito séria. O que a gente está vendo, que eu estou postando, ainda não é nem a cabecinha do alfinete do que é realidade sobre essa questão do tráfico humano aqui em Orlando, no mundo inteiro, né? Eu falo Orlando, como eu disse, a gente vive na cidade. Esse plano é outra sugestão do plano de comunicação, processo contínuo e permanente. Comunicação é um processo contínuo e permanente, esse cuidado, você trabalhar o público, a mensagem, o meio, recepção, compreensão, aplicação, resultado, feedback. Muito importante a gente observar essas coisas e acompanhar isso. Isso existe técnicas que está aí disponível na internet para se trabalhar isso não é segredo, é só fazer um acesso, tá entendendo? Não é algo difícil de se trabalhar. Passa a Renata, por favor. É outro modelo também, né? Administrar e coordenar o processo com uma comunicação integrada, identificação dos públicos de interesse, determinar os objetivos da comunicação. Cada comunicação tem um objetivo diferente, tem um público diferente. Tudo isso você traz, desenvolver a mensagem, né? Por exemplo, esse trabalho que a Priscila falou com as crianças, né? Como é que a gente vai trabalhar a comunicação com essas crianças, com esses pais, como é que a gente vai envolver. É uma comunicação diferenciada, a informação tem que ser passada de acordo com a faixa etária. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. Selecionar os canais de comunicação, isso que eu acabei de falar, né? Por onde é que a gente vai trabalhar? Redes sociais, Instagram, a gente mantém a página no Facebook, ou tira essa página no Facebook, a gente faz outro instrumento, outra forma, outra ferramenta de comunicação. Isso tudo precisa ser pensado. Definir orçamento total da comunicação. Em face da nossa condição de entidade non-profit, né, sem fins lucrativos, tá a Marcinha aqui que sabe disso, ela tem a non-profit, e ela sabe que na hora que a gente se estruturar, muita coisa a gente pode conseguir, como a gente já consegue, né, de apoio, de doação. Por exemplo, essa coisa do jornal, de a gente ter um espaço, foi doado, foi o Heraldo. Eu serei eternamente grata a ele pela compreensão, pelo altruísmo dele. Muito importante esse gesto dele. Como eu fiz também uma entrevista no jornal Nossa Gente, e fiz depois uma entrevista com o jornalista, o Walter Alvarenga, que fez uma entrevista na TV. Enfim, decidi composto da comunicação, medir e avaliar os resultados. Pronto, esse é outro modelo de comunicação, né? Uma matriz estratégica de planejamento de comunicação que também pode ser utilizado. Eu estou fazendo várias sugestões, onde depois o grupo que se formar da comunicação
irá decidir, ó, vamos trabalhar esse modelo aqui dessa forma, vamos fazer isso, vamos fazer uma coisa mais simplificada, ou não, vamos acrescentar isso, né? Então, eu acho que essas sugestões podem ajudar bastante. E ali, objetivo, tipo de informação, ferramenta responsável e ações. Passa, Rê. Como planejar, estruturar, monitorar e controlar as comunicações do projeto em todo o ciclo de vida das informações usadas no projeto, sua geração e coleta até o seu armazenamento e possível descarte. Passa. Bom, relações públicas, não foi puxando sardinha para minha brasa não, mas a comunicação institucional, o profissional que é habilitado assim, academicamente, né, para isso, é o profissional de relações públicas. Porém, você veja quanta coisa se pode fazer, independente de ser formado em relações públicas ou não, tá entendendo? Nome de empresa, logotipo, criar marca, anúncios, audiovisuais, as relações institucionais também. Isso é mais para dar uma visualização para vocês, né, do que a gente deve trabalhar na área de comunicação. A comunicação de produto, no caso, o nosso produto é a informação, como eu já falei, né? Relações públicas são as orientações, diretrizes que eu pensei para mostrar assim rapidamente para vocês. Vocês podem tirar foto se quiserem, mas também eu posso passar para o grupo. Aliás, eu posso passar não, eu vou passar para o grupo da comunicação que vai trabalhar essas questões, né? Aí vocês podem acrescentar, retirar, modificar, porque aí o grupo vai ver tudo. Passa. Um plano de relações públicas, né? Também como é feito um planejamento estratégico de RP. Isso tudo é um material que vai servir para nortear o grupo de comunicação. Eu não vou ler tudo não, para não ficar cansativo, mas planejamento da comunicação institucional com assessoria de imprensa, né? Que atua na produção e envio de veículos jornalísticos, interesse da organização, transforma notícias e informações empresariais relevantes, no caso institucionais, gerencia todo o projeto da relação com a mídia, agendamento, entrevista, treinamento, porta-voz. Vocês terem uma ideia, eu não estou conseguindo atender as pessoas que querem fazer. Por exemplo, essas TVs online, tem um pessoal em Miami que está querendo fazer uma entrevista comigo, o pessoal da TV CNB, Jéssica já ligou, ele até ia passar aqui. Ana, eu preciso você escrever um material para postar, eu preciso do programa, a gente está pendente, porque tem um programa de entrevista que eu e Patrícia a gente faz, a gente precisa ver quem vai entrevistar, né, o tema, a gente tem esse espaço, está sendo oferecido gratuitamente para a gente, um estúdio de TV, onde ele tem toda a estrutura, a gente só precisa montar o programa, convidar e fazer a entrevista. Entendeu? A gente não conseguiu fazer o segundo ainda por causa... Não dá, a gente não dá conta. Então precisa realmente de uma pessoa que tenha... Olha, Meg até me mandou Porque Meg ficou responsável por isso. Mas sozinha não... Meg trabalha quase que 24 horas. Entendeu? Então assim, ela é jornalista, ela tem... Mas é aquela história do comprometimento que ela precisa ter o suporte, ela pode se comprometer até certo ponto, né? É feito... Por exemplo, tirar tudo do salão durante a semana vai te quebrar, né? Tem que pagar a conta para pagar. A gente entende isso. Agora, mas Patrícia toda segunda-feira, sabe? Até domingo ela disse, né? Domingo, se precisar de mim, é o dia que ela fica com a família, tudo mais, se for necessário. Mas toda segunda-feira, que é o dia da folga dela, ela disponibiliza o dia inteiro. Então, assim, eu sei que a gente vai encontrar algumas dificuldades nessa questão de ajuste, de horário, porque a gente sabe como é a dificuldade para as pessoas ganharem dinheiro, trabalhar, tal, essa coisa toda aqui. Mas é aquilo que eu falei, consegue-se, se existe a boa vontade, se existe o desejo de efetivamente se dedicar, abraçar uma causa com responsabilidade, né? Se toma essa iniciativa, se consegue chegar num consenso, num ajuste Porque hoje a gente faz reunião até por FaceTime, né? Skype. Eu fiz a entrevista todinha por Skype lá no Brasil.
Então, assim, o meio de comunicação, os instrumentos, né, ajuda bastante. Então, por isso que é importante cada grupo a gente ter alguém que puxe, sabe? Que tenha responsabilidade. Porque é feito fazer ginástica, né? Com personal trainer. Meu coitado, eu inventei um personal trainer, ele sofre. Eu só vejo uma vez a cada 3 meses. Era para ser toda semana. Ele faz desse jeito, né? Eu disse, não, mas ele fica, né? Então é assim, é a pessoa que vai ficar ali, ó, gente, bora, vamos se reunir, vamos ver aí, vamos ver o que é que dá. Dá para você, não dá, se deu para 3, não deu para 1, vai os 3, depois passa a informação para o outro. Porque ninguém aqui... É a realidade da América. É a realidade, né? Assim, então a gente entende isso, né? Entende. Eu, de fato, eu parei de trabalhar para me dedicar a essa missão, né? Essa causa. E para estudar também, que eu nem estou conseguindo estudar. Né? Que eu quero fazer, lógico, aqui, não estou nem conseguindo. Mas vou administrando essas coisas até ter os grupos formados. E eu preciso desse tempo. Eu tenho sido até um pouquinho negligente com minha casa, com o mago, o pobre do marido, coitado. Está sofrendo um pouquinho, mas ele está sendo paciente, tá? Sabe que a gente vai se estruturar. Então, eu sei dessas dificuldades, eu sei porque eu passo também. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento, mas também a gente sabe quando a pessoa quer e quando a pessoa não quer, né? Fica só arrumando desculpa. Ah, não dá, porque hoje deu meu dedo mindinho, tá com cãibra, não sei o quê, e tá entendendo? Então, enfim, é aquilo que eu falei, no início, é a questão de assumir compromisso, de valores, de virtudes, de princípios, que é importante a gente ter isso em nossa mente, saber quem a gente é e o que é que a gente quer, né? Enfim, pode passar, né? Eu achei legal isso aí, eu botei com relação ao boato, né? Não sei se vocês conseguem ler tudo aí. Aí, porque a importância da comunicação, né? O cara chega e fala, ô Zé, quero o número desse pedido, o chefe. Aí, o Zé despedido, aí o outro, sou o próximo. Aí o outro, eles estão despedidos. Aí o outro, e eu, o que faço? Aí ele vai me entregar também. Nossa, todos falaram mal do chefe. Todos nós seremos demitidos amanhã. E agora? É bem assim, né? A história. Então, a gente que trabalha com grupos, com pessoas, com seres humanos, a gente sabe como é essa história. E hoje ainda mais com WhatsApp e Facebook, não sei... na mesma hora, não sei o que, fulano disse que assim, não, foi assim não, não foi, como eu ia levando uma história aqui, foi expatriada não, foi Tem que sempre buscar a veracidade. Buscar, exatamente, prestar atenção, e na própria comunicação entre a gente mesmo, tá? A gente fala, fulano eu te disse isso, não, você não me disse não, não, disse, aí isso às vezes não, sempre vai dar uma porcaria, né? Porque você envolvido com um projeto ou com uma situação e não ter esse cuidado da comunicação. Então, eu achei tão engraçado. Eu vou botar esse negócio aí para o pessoal dar uma quebrada lá. Passa aí, por favor. Ana. Oi. Igual aquele dia que a menina sumiu. Todo mundo estava dando opinião, a menina apareceu, a menina desapareceu, e eu estava em contato com a pessoa mais próxima da menina. E aí coloquei que a menina realmente estava desaparecida aí. Uhum. E aí todo mundo discutindo que não... Foi, pronto. Mas eu estava falando com a pessoa best friend. No grupo foi. Aí, quando você falou, pede pra fazer um vídeo, que eu pedi pra ela pedir pra mãe fazer um vídeo, de repente a menina apareceu. Então, nesses casos, será que a culpa foi da menina de sumir? Eu não vou estar acusando a mãe. Mas será que não tinha alguma coisa relacionada com os pais da menina, por isso a menina sumiu? Então, Exato. tipo assim, nem todo caso é um tráfico. Exatamente. Não. O que acontece é o seguinte, a minha preocupação quando há esses adolescentes que somem, que fogem de casa, não é nem que eles tenham sido traficados necessariamente, mas o que acontece, você lembra no treinamento, um vídeo que eu coloquei de uma mãe que a filha fugiu com raiva, vamos embora, né? E ela foi, e na rua, uma mulher oportunista que já estava ali, né? Acompanhando a história, pegou e levou a menina para o tráfico e a menina teve que ser prostituída e tal. Então, ou seja, o problema de um adolescente em casa se tornou uma coisa grave, a menina extremamente traumatizada. Então, assim, a minha preocupação, quando a gente vê assim, a menina sumiu, os pais, eu falei logo para a gente.
Renata disse, mãe, isso aí é resenha dessas meninas, filhinha de papai e de mamãe, Eu já fui cheia de... eu sabia. Mas aí eu disse, foi quando eu disse assim, olha, não adianta todo mundo ficar especulando, fugiu, morreu, não sei o quê. Quem é a mãe? Porque se Deus que me livre, mas se eu fosse a mãe numa situação dessa, eu botava a minha cara num monte de vídeo, pelo amor de Deus, veja minha filha, ela sumiu, já fez não sei o quê, eu não queria saber desse negócio não. Então, se a mãe, que era mãe, não estava se preocupando em fazer isso, aí eu nem liguei mais, por isso que eu disse, sabe uma coisa, gente, manda essa mulher fazer o vídeo, se ela fizer o vídeo, e aí a gente saber realmente que é a mãe, porque eu conheço, porque eu não sei o quê, eu moro com a filha, uma irmã, uma amiga, não sei o quê, não tenho tempo para perder com isso não. Eu tenho tantas histórias assim, de pessoas que eu fui socorrer, achando que a pessoa era vítima, e na verdade a pessoa não era vítima. E, enfim, a história era completamente diferente. Eu tenho várias histórias que depois a vítima é a mulher e a vítima não era. Na verdade, a vítima era o homem, entendeu? Enfim, tem muita história, por isso que eu digo, a gente tem que escutar, diz que toda verdade tem 3 lados, né? Tem um lado de uma pessoa, outro lado... Aliás, toda história tem 3 lados, que é o lado de um, do outro e a verdade, né? Então, cada um que conte do seu jeito, que conte com a sua... Enfim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente, no intuito de socorrer, de ajudar, a gente dá logo um baque no coração da gente. A gente, meu Deus do céu, essa moça, essa não sei o quê. Aí já liga uma para a outra, tu tá sabendo disso? Então, a gente tem que ter... A gente que vai trabalhar com isso, está trabalhando com isso, a gente precisa ter essa serenidade, sabe? De analisar as coisas. Eu sei que dá um frio, porque a gente é carne, né? Ser humano, a gente tem... Se a gente não sentisse nada, a gente era psicopata, não tivesse emoção, não tivesse desprovido de emoção e desses impulsos humanos, assim, isso é normal. Mas é importante a gente estar atento a isso. Você tem algo a dizer? Isso aqui significa 2 coisas. Uma é que quando a gente trabalha, né, com a instituição, a questão da comunicação, a gente precisa saber das pessoas como elas estão vendo, o que é que elas estão achando. A gente precisa desse feedback. E outra é a perguntar a vocês agora. Vocês têm algo a dizer? Alguma coisa até aqui? Alguém quer falar? Patrícia, acorda. Tô acordada. Toma coca. Bom, agora saímos do grupo de comunicação e para o grupo de assistência social. Por que esse grupo de assistência social? Já que a gente não vai tratar ninguém, a gente não vai investigar ninguém, a gente não vai fazer resgate. Por quê? Porque em razão desse trabalho nosso, é inevitável que as pessoas em situações de violência, situações críticas, nos procurem. E aí, a gente precisa ter uma estrutura, uma equipe, onde essa equipe atenda essa pessoa, porque a gente é um ser humano, embora não seja o nosso foco, né, a questão do socorro, né, mas é um ser humano, a gente simplesmente pode dizer, não é comigo não, e não faz sentido, foge aquelas virtudes, aqueles princípios. Então, o que é que a gente faz? A gente já deverá ter uma listagem de tudo que a gente precisar com relação a esse socorro, né? Shelter, todo dia eu estava passando com o Marcinho aí, questão do shelter, organizações que podem dar um atendimento específico naquilo ali. Está vindo muita violência doméstica, embora não seja o nosso foco, mas eu vou dizer o que para a pessoa? Não é meu foco não é por aí. A gente tem o princípio da dignidade humana e se a gente está desenvolvendo um trabalho desse, a gente tem que ter um mínimo de sensibilidade para pelo menos ter olha, fazer o seguinte, a gente não faz isso aqui não, mas conversa aqui com, digamos, seja Patrícia, sei lá, Márcia, alguém aqui, com esse grupo, e aí é feita uma triagem, um atendimento, olha, está acontecendo essa situação, esse atendimento pode ser por telefone, pode fazer, eu encontrar com a pessoa e dizer assim, olha, o seu problema eu posso resolver assim, eu não faço isso, mas tem Márcia,
que ela tem uma organização, ela tem uma non-profit, que ela trabalha com problemas, pessoas com problemas de saúde. Essa semana passada eu até procurei naquela situação da Moça do Brasil, tal. Então, para isso é o grupo da assistência social, que para a gente não dar as costas para essas pessoas no momento de desespero, que chega, porque tem pessoas que estão ligando para mim de Fort Lauderdale, de Tampa, de Miami, os casos só de arrepiar. E eu fico assim, de mãos atadas. O que eu posso fazer é encaminhar para as instituições da área, orientar, ouvir a pessoa, dar uma palavra. Tá? Então, isso seria a questão da assistência social. Por exemplo, Patrícia identifica que aquela pessoa está com criança, está passando fome, está passando necessidade. Aí sabe que a pastora Renata pode ajudar. Pastora Renata, você tem aí alimento para essa família, tá entendendo? Então, é essa rede de apoio, de relacionamentos, que a gente precisa fortalecer e todos saberem, numa situação crítica de alguém, de violência, o que fazer. Não ficar todo, meu Deus, ou então ficar postando nos grupos do coisa. Não que eu seja contra os grupos, tem nada demais. Eu acho que ajuda muito aqueles grupos no Facebook, essa coisa toda. Mas eu, por exemplo, quando eu vivi o que eu vivi, eu não quis postar em grupo nenhum. Eu queria alguém que me sentasse, que eu dissesse assim, vem cá, eu não posso fazer isso por você, mas eu conheço alguém que pode fazer. Vá lá, ou eu vou lá com você, vamos conversar. Então é essa a ideia, é essa a proposta. Por isso a assistência social. Passa aí, Renata, por favor. Tá vendo? Social suporte, quer dizer, é um encaminhamento. A gente não tem recurso, por exemplo, para ajudar a parir ninguém, a fazer parto, nem a gente não tem abrigo, mas a gente precisa ter o relacionamento com esses lugares, estabelecer um relacionamento mesmo, não é só um relacionamento de saber onde é de ter um grupo que vai nesses locais e estabelece um relacionamento, se identifica com o nosso material. Nós somos do Hope and Justice, a gente faz isso. Tem casos que vêm assim com a comunidade, como é que a gente faz, quem a gente procura aqui. Enfim, é esse tipo de relacionamento que a gente precisa trabalhar. Em Ocoee tem um shelter grande, só mulheres vítimas de violência. É o Harbor House, né? Eu já fui perto lá. Então, Márcia já foi, né? Márcia tem uma experiência importante. Era bom você falar, se eu puder falar. O Harbor House é assim... Boa noite, gente. O Harbor House é para mulheres que sofrem violência doméstica e pensa numa prisão. Pensou? São 3 portões para entrar. Você tem que ter documento. Eles fazem um background check primeiro. Então, é muito sério. E eu tive lá no passado umas 2 vezes com irmãs da igreja, uma psicóloga, todas elas tinham eram profissionais da área de saúde. E a gente foi fazer a primeira visita, éramos 5 meninas, 5 mulheres, e a gente levou bolo, levou água, levou refrigerante, e nós avisamos, né, foi avisado que a gente ia lá para levar umas coisas para elas e conversar um pouco. A primeira vez foi excelente, ficamos lá umas 3 horas, muitas crianças, tem mulher com um bebê de colo, tipo 2 meses de idade, com 4 filhos, o mais velho tem 15 anos, e elas ficam assim lá, todas traumatizadas, as crianças traumatizadas, e a gente fez um trabalho muito bonito, elas falaram, choraram, a gente chorou. Fomos a segunda vez, aí era um outro grupo de mulheres, aí quando tentamos ir a terceira vez, já fomos proibidas de ir. Alguém deve ter denunciado que a gente estava indo e orando e usando a palavra de Deus, porque aqui não é permitido essas coisas. Então, agora para ir, a gente tem que fazer um trabalho através deles, tem que ir como voluntária. E eu estava contando para a Ana que nós queríamos fazer um make-up day, né? Makeover day. Então a gente ia levar alguém para fazer o cabelo, fazer maquiagem, a gente tem o nosso storage da fundação, a gente tem muita roupa usada e a gente seleciona doadas, a gente seleciona as boas, a gente faz até bazar e tudo. Essas roupas a gente levaria para elas. Então ia fazer um makeover, né? Dar as roupas e tudo mais.
não pudemos fazer porque o cabeleireiro tinha que ser licenciado, a manicure tem que ser licenciada e as roupas tinham que ser novas. As roupas tinham que ser novas. Eles não podiam dificultam. ser. Eu entendo. Dificultam Manicure muito. tem que ser licenciada. Né? Aqui Aqui até para trabalhar tem que ser. tem que ser Mas o que licenciado. acontece é o seguinte, é não verdade. pode não, isso é Então, Mas, é uma mas veja experiência só, o que acontece pode levar quem não É a mesma coisa com relação ao coaching e ao counselor. A pessoa é psicóloga no Brasil, é coach ou counselor aqui, ou coach aqui. Tudo bem, aqui não tem a licença, mas está fazendo um trabalho voluntário, aí... Mas é lei, Ana. Não, mas tá pegando a tesoura. você tá Não, manipulando. não é assim. Não é. Você é enfermeiro no Brasil, aqui você não é enfermeiro. Tem que ter a Não licença. pode, Não, tem que eu ter a concordo. licença de Não, eu enfermeiro. concordo, eu não estou com as discordando. licenças, mas as roupas terem que ser novas foi too much. Mas né? eu, Era pra poder eu botar acho mesmo. que... não, eu concordo, tem que ter licença. Ninguém vai advogar, ninguém vai... mas acontece que, de qualquer maneira, dificulta você prestar um... Eles fazem difícil. Porque, tudo bem, o cara... Não é cabeleireiro aqui, não é manicure aqui, né? Mas, assim... Mas você pode Mas dizer tudo que é bem. cabeleireiro e não é. A forma que você tem que provar que é cabeleireiro é com a licença. E quem é que vai provar que a pessoa que é cabeleireiro chegar lá fazer uma coisa com uma pessoa? É muito sério também. Agora, diante do que você falou de visitar, eu achei que depois das visitas que eu fiz, qual a palavra que eu vou usar? É muito forte. Não é para qualquer pessoa para visitar, tem que ter estrutura. E tem que chegar lá e saber o que você vai dar de você. Não é só para ir para ver aquelas mulheres destroçadas, aquelas crianças desesperadas, porque são quartinhos, é um lugar que tem vários quartinhos, é onde aquelas mulheres ficam com os filhos. E são literalmente, 3 portas, o primeiro locker, segundo locker, terceiro locker. Como chama? Elas passam um tempo Encarcerar Elas ficam ali para até fugir da violência fora. para fugir da violência fora. E o Até criminoso, quando né? elas O se cara tá E o cara solto. tá solto, entendeu? É um sistema, né, terrível. completamente. vítimas de abuso. Violência Todo. doméstica, Tinha tentativa de uma homicídio, tá? Que a filhinha de 4 anos ficava assim nela, ela em pezinha com a cabecinha, toda marcadinha. A mãe falou que quando ela era bebê, o marido quebrou a janela e o vidro caiu em cima do berço. Não, é Ela pesado, ficou gente, é marcada. pesado. É feito a casa que tem, a igreja mantém uma casa para... McDonald's? Não, a igreja First Baptist. Eles têm uma casa que mantém para vítimas do tráfico humano. Eu estou tentando ver se eu consigo chegar lá para fazer um trabalho voluntário, para ver o que é que eu posso ajudar, o que é que a gente pode, né, contribuir de alguma maneira. Mas também é muito, muito fechado. Por isso que eu digo, o nosso trabalho de prevenção, de educação, de informação, a gente já acha pesado, né, quando a gente vê as imagens ou vê as histórias. Imagina em loco você lidar com uma vítima dessa destroçada, uma adolescente de 17, 18, 20 anos, que era violentada 30, 40, 50 vezes no dia na prostituição, obrigada a fazer dinheiro para esses cafetões, para esses traficantes. É pesado demais. Criancinhas de 4 anos abusadas diariamente, que foram levadas para a prostituição. Crianças de 4, 5 anos que eram abusadas diariamente 10, 15, 20 vezes para fazer dinheiro. Então, assim, tem que ter estrutura. Então, assim, a gente está no primeiro degrau, e que é um degrau importante para a prevenção, para evitar que outras pessoas caiam nessa situação, né? Alertando os pais, alertando as famílias, mas não sei se um dia a gente vai chegar nesse ponto de trabalhar diretamente com essas vítimas. Como eu faço parte de 3 outras organizações, né, que eu já mencionei, eu posso fazer isso lá. É uma experiência que eu gostaria de poder me doar um pouco nesse aspecto. Mas eu sei que eu tenho que me preparar muito psicologicamente para isso, embora eu já estou bem, né, amaciada mesmo nessas coisas, mas é muito pesado, muita coisa. Pior que não é só o
psicológico, é o espiritual. É o espiritual, exatamente, também, que a gente sabe que existe. Enfim, então assim, voltando aí, assistência social, estava falando, passa aí, Rei, por favor. Bom, para aqui. Aquilo que eu falei, né? Visualizando a gente aqui, o Hope and Justice é o poste, né? E a gente dá a orientação das assistências, as dicas, o suporte, o encaminhamento para os cônsules. O que a gente pode fazer, que é o que eu já faço, é ouvir, né, orientar dentro da minha experiência, da minha vivência como advogada, como trabalhei 5 anos na vara da violência contra a mulher, outras experiências que tive, a minha própria experiência de vida com relação à violência também, que eu sofri. Então essas coisas a gente vai acalmando a pessoa, vai trazendo uma palavra de conforto, calma, vai dar tudo certo, essa coisa mesmo. E depois, porque uma pessoa dessa, recentemente eu conversei com uma que, coitada, estava perturbadíssima. Outra coisa, que é importantíssimo, que todos os nossos voluntários, eles precisam assinar aquele termo de compromisso sobre o sigilo, porque são situações que a gente não pode estar nomeando. A gente pode até contar o caso, mas não pode dizer de onde foi que tocou a banda, entendeu? Situações a gente pode falar, mas a gente não pode. Então, assim, é um compromisso, é uma responsabilidade. Quem vai lidar, no caso da assistência social, principalmente, né, que vai ter o contato com essa pessoa que vai chegar. Então, por que é importante essa divisão de grupo? Porque nem todo mundo está preparado para isso, né? Nem todo mundo está... Tem gente que está preparado para a comunicação, outro está preparado para as finanças, outro está preparado... Não vou dar na finança, eu detesto o número, entendeu? Se for para fazer, não tiver outro jeito, eu faço, mas não vai sair muito perfeito, não. Porque não é minha praia, entendeu? Eu sou da área de comunicação, eu gosto da área do direito, eu gosto da área... Mas é aquela história, quando a gente está na guerra, se for para carregar o outro soldado, eu não sou carregador, mas se for para carregar, carrega. Então, assim, essa parte da assistência social que vai envolver a psicologia, né, o cônsul, o coaching também. Eu acho que o coaching está mais na questão do treinamento, não é nem no atendimento. O coaching, assim, em minha opinião, é mais uma coisa para motivação mesmo, para os treinamentos, né? É mais profundo, né? Na parte de treinamento, mas essa parte mesmo de cônsul, de acompanhamento, tem que realmente ser uma pessoa que já tenha vivência nisso e saiba fazer o trabalho, né? Por exemplo, por isso ela faz um trabalho excelente com essa história das crianças. Isso aí foi uma bênção, porque você viu a necessidade ali, 70 crianças, né? O que é que precisa? De uma pessoa que tenha capacidade, você tem sua formação, de chegar lá e desenvolver o trabalho e saber lidar com essas crianças, Então, assim, e isso a gente vai formando nos grupos. Renata? Não sou eu, HDMI. É o quê? O HDMI. HDMI. É o cabo. Cabo. Caio. Eu acho. Cadê Denis? Chama aí. Viu? Nessa parte aí também, ó, do cônsul, a gente não tem essa estrutura ainda, mas a gente pode, né, recebendo, atendendo, dando orientação, encaminhando. É aquela coisa. Diagnóstico, empatia, comunicação, conselho, expert, suporte, psicologia, vai passando. E mais uma vez lembrando, é porque você fica balançando a perna, Renata, ela balança. Resumindo, Renata, não se mova. Ela tá ali assim, ó. Remada só o dedo que você pode se mexer. Coitada de Ela Renata. segura a mão. A parte, né, psicologia, reflexão crítica, essa coisa toda, enfim. A gente precisa ter isso também entre a gente. Tá? Embora a gente não vai estar pegando os casos, nem tá mais, se encaminha, né? Diz, olha, esse caso realmente precisa, quem é a psicóloga que a gente vai encaminhar, né? Quem é a pessoa que está focada com esse caso aqui. Então, isso o grupo de assistência social, do cônsul, do psicólogo, tem que saber encaminhar. Passa aí, por favor. Ok, agora
produção de apresentações e treinamentos. É outra coisa que eu, né, tenho assim pedido. Eu acho que Patrícia já está preparada, Priscila já está preparada, acho que Márcia, todo mundo, a Adriana, que já participou do... Marie também já participou do treinamento, né? Eu acho que quem participou do primeiro treinamento que eu faço já está apto a fazer o meu treinamento, porque é um projeto, é o slide, né? É só ir acompanhando e dar as explicações. Eu já estou precisando de gente nessa estrutura para fazer, para expandir. Por exemplo, o convite lá em Celebration, para um grupo de mães lá em Celebration, parece que são não sei quantas mães que querem fazer uma apresentação. Eu não preciso se a gente tem um grupo de treinamento, isso não pode estar centrado só em mim, entendeu? Então, vem os facilitadores, multiplicadores e passar a fazer esse treinamento, sei lá, né? Tem treinamentos em inglês também. Eu fui convidada por um instituto, um instituto de beleza, um negócio assim que são 200 alunos, mas o treinamento tem que ser em inglês. Eu não me sinto preparada ainda para dar um treinamento em inglês. Então, Renata fala em inglês, quem é que fala fluente em inglês? Então vai lá e faz o treinamento, né? Porque qual é a proposta? Quanto mais pessoas souberem, né, a gente informar. Então a gente precisa ter esse grupo. Os cursos são gratuitos, né? Nem nada assim, isso é bem claro, já desde o início eu falo sempre. A gente, sob a hipótese alguma, se cobrar qualquer treinamento, ou qualquer orientação, ou qualquer nada, entendeu? O que a gente vai fazer para dar suporte e manutenção a gente pode vender camisas, venda de produto, vende camisa, as doações e tal, mas toda informação, todo conhecimento, tudo que a gente adquirir, que a gente preparar, a gente passa gratuitamente para as pessoas. Por que eu passo meus slides? Eu passo horas e horas preparando esses slides, mas quem me pede, eu digo, pode ficar, não tem problema nenhum, quero slide leve. O que eu faço não é para mim não, eu faço para as pessoas, eu faço para todo mundo, para o conhecimento chegar para todo mundo, para você usar com o outro, você chegar, pegar o slide, isso aqui, quiser ajustar dentro do contexto, mas não é para mim, isso eu não quero guardar para mim. Eu passei horas e horas, eu estou com um monte de apresentações aí, inclusive da segunda fase do treinamento que eu estou terminando. Passo horas pesquisando, fazendo, vendo os assuntos e tal, mas acabou, se fiz meu papel, agora não é mais meu. Agora é para eu apresentar, passar para você, apresentar para você, porque a ideia não é reter essas informações e nem vendê-las. A ideia é dar, é doar, entendeu? Desse trabalho. Ciclo do treinamento, né? A gente, identificação da necessidade de treinamento. Isso aí, um grupo da área de treinamento, a gente vai estudar. E seleção, prioridade, definições, se vai ter prova, ou exercício, ou dinâmica, essas questões todas. Aplicação do treinamento, quem vai aplicar como, monitoramento, né? Capacidade, enfim, quem vai gerir isso. Pode passar. Peguei alguns modelos aí, informação é um direito seu, você precisa saber. Aí, peguei ali em inglês, a ideia, aquelas figuras está colocando já, a gente multiplicar, sabe? Formar multiplicadores desses treinamentos, dessas informações. Passa aí. Volta. Bom, pro bono, aí é outra coisa que eu sou muito procurada com relação a questões jurídicas. Todo mundo sabe que eu sou advogada no Brasil. Eu posso dar, legalmente, consultoria para brasileiros sobre o direito do brasileiro. Isso eu, como advogada, consultora internacional, eu posso fazer. Não tem impedimento legal nenhum para mim fazer isso. Por exemplo, a Adriana tem um problema no Brasil para resolver sobre o INSS dela, ou uma herança, ou um divórcio, o que seja. Ela pode me procurar aqui, eu fazer a consultoria, e não tem impedimento legal. O que eu não posso é advogar ou dar consultoria nas questões do direito americano, enquanto eu não tiver a minha licença, né? Mas a gente tem advogados parceiros que podem, no caso,
violência doméstica, né, abuso, o que seja, a gente sabe que existem os vistos, o visto que é o VAWA, que é o violência contra a mulher, né, que abrange quando a mulher é casada, ela sofre a violência e recebe o green card a partir dessa situação. E tem o visto U também, que é no caso de violência, né, um cidadão americano comete a violência contra um imigrante e, evidentemente, que tem que comprovar, ela tem esse direito, dá o direito ao green card também. Então, como a gente está lidando nesse universo com pessoas que têm sofrido violência doméstica, sempre cai nessa questão jurídica, né? E aí a gente tem, então, no que concerne as questões do direito do Brasil, eu posso, não tem problema nenhum, mas no que concerne as questões legais daqui, eu não opino, eu encaminho para embora eu conheça um pouco, mas eu encaminho para os advogados parceiros. Uma delas é a Izzy, Izzy, que tem sido uma parceira grande também, tem ajudado bastante, tem orientado ela. E ela faz descontos especialíssimos para situações de violência doméstica. Ela é uma pessoa que tem coração bem altruísta e tem colaborado bastante. Mas está ela praticamente só, né? A gente precisa formar um grupo, advogados, paralegal, consultores, né? Consultores internacionais, porque também tem as questões do direito brasileiro, e ter esse grupo junto com a gente, né? E aí, qual é a diferença do voluntariado para o advogado e o pro bono? Né? A diferença do voluntariado, você diz, mas o pro bono é o advogado que não cobra, né? Ele dá a consultoria, ele faz o trabalho e ele não cobra. A diferença é que o pro bono tem que ser necessariamente uma atividade profissional, né? Então ele tem que ser advogado para exercer a tradução literal da expressão latina pro bono é para o bem. O trabalho pro bono caracteriza-se como uma atividade gratuita e voluntária. O que diferencia o voluntariado da atividade pro bono, entretanto, é que esta é exercida com caráter e competências profissionais, mantendo ainda assim o fato de ser uma atividade não remunerada. Existe uma sutil diferença aí, que não é advogado voluntário é o que faz o pro bono. Que a gente chama também de advocacia solidária. Eu tive uma ONG no Brasil, que é o Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Social e Incentivo à Cidadania, onde eu reunia grupos de advogados e estagiários para dar orientação e assistência jurídica gratuita para outras ONGs. Ou seja, essa ONG ela dava suporte para as outras ONGs. A gente fazia, e para as igrejas, a gente fazia estatutos, a gente dava orientação jurídica, e dentro da medida do possível que a gente podia atender, a gente atendia, né? Mas já estava virando uma assistência judiciária, que é a função do Estado, né? O Estado tem que oferecer, mas aí chegou um ponto que eu tive que não teve mais condição. Porque eu estava pagando já a profissionais para fazer o trabalho e já estava ficando bem complicado. Aqui é um dado, né, do pro bono, né, quando o advogado, os escritórios associados, eles desenvolvem a atividade pro bono, como é que eles crescem. Pode passar, né? Mais um... Aqui tem, né, o American Bar Association, eles têm lá, é outra informação importante quando a gente recebe, e é outro relacionamento importante da gente estabelecer com esse público, com o bar e com essas associações pro bono, né, de parceria, porque a gente precisa ver a questão da violência doméstica, dos vistos, né, no caso do visto U e do visto... Então, a gente tem parcerias com essas organizações. Pode passar. Pode passar. Stop Human Trafficking. Pode passar. Todos contra... Acho que é o último esse, né? Aqui.
Because freedom is our legacy. Acho que é isso, né? Não, é isso, pronto. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, assim, eu quero agradecer a atenção de vocês todas. Não terminou. Eu quero abrir para quem, se vocês quiserem falar alguma coisa, comentar, dar alguma sugestão. E um tempo para a gente definir os grupos aqui, né? A gente veio aqui para isso. Essa conversa toda era só para passar para vocês a essência de tudo, a essência do Hope and Juice, o objetivo, né, por que isso e o que a gente pode iniciar já com alguns grupos aqui. Então, a gente tem aqui uma turma boa já que pode definir. Vocês já viram antecipadamente no grupo do WhatsApp quais são os grupos que eu coloquei. Vou repetir: o grupo de comunicação integrada, né, que envolve essas atividades, todas aquelas atividades. Se vocês quiserem que passe, Renata volta e mostra lá. O do social, assistência social, que envolve essa questão, a parte de treinamento e a pro bono, né? O pro bono, que é justamente, eu acho que a gente, a princípio, precisa estruturar bem essa questão da assistência social e da comunicação, que é onde a gente vai construir os folhetos, os banners, onde a gente vai construir os relacionamentos. E o resto vai fluir, né? O treinamento também, né? Eu preciso dizer, alguém que diga assim, o próximo treinamento eu vou fazer. Você pode me colocar, a gente faz um treino, né? Um exercício antes, e para ver se a pessoa está tranquila, está segura para passar o treinamento, e eu quero passar o bastão, sabe? A gente rodar esse bastão, todo mundo trabalhar, todo mundo fazer um pouco, para a gente começar a ampliar esses resultados, que graças a Deus já está sendo muito bons, tem sido muito bons. A gente está vendo aí a repercussão nas entrevistas, nos espaços que a gente tem ganho, porque é o que eu falo, essa causa, gente, isso aí não é meu não, isso é nosso. Isso afeta cada um de nós aqui, cada nossa família, entendeu? É uma situação que, sabe, que ninguém escapa. A gente está vivendo numa sociedade que está contaminada com essa praga desse tráfico humano, que é focado tanto para a prostituição, quanto para o tráfico de órgãos, quanto para o casamento forçado, para o trabalho escravo, né? Hoje eu falei, não, foi ontem, eu disse a Renata está trabalhando num local que do lado tem uma casa de massagem. E eu fui buscá-la uma noite dessa e fiquei observando. Eu nem sabia. Eu disse a ela, aí eu observando os homens entrando, saindo, e... Era o quê? 9 da noite já? Eram as 9 horas. E eu já fiquei preocupada, porque ela está ali do lado. E eu disse a ela, se liga, Renata, porque dificilmente numa casa de massagem dessa você não tem pessoas traficadas. Dificilmente. Dificilmente. Eu ainda tentei ver quando o homem entrou, para ver se ele abria a porta, para eu ver o que ainda tentei brechar assim, mas tem um paredão. Logo, tipo assim, você abre a porta, você não vê nada, vê um paredão, entendeu? Então, assim, a gente sabe, é como os strip clubs daqui da região toda, são mulheres traficadas. Só que ninguém pode fazer nada, a não ser que elas digam que está passando essa situação, que elas peçam socorro, que elas denunciem. A gente só pode fazer alguma coisa quando é com criança. Aí se a gente vê, a gente pode pedir investigação, existem os números que eu passo no treinamento, que eu passo nas redes sociais. Se você vir alguma coisa, ligue, pode fazer a denúncia anônima. É melhor você denunciar e não ser do que você não denunciar e ser. Entendeu? Se você desconfia, é porque principalmente mulher, entendeu? Que tem o sétimo sentido, não tem o sexto não. Se você está percebendo alguma coisa ali diferente, dificilmente não vai ter. Dificilmente não vai ter. Então, assim, a gente precisa estar conectado. Eu pensei, Pátria, não sei o que vocês acham, da gente criar um grupo. Eu sei que é grupo, mas é o jeito que a gente consegue se comunicar mais prático, entendeu? Porque existe aquele grupo que está todo mundo, que nem todo mundo ali fez o treinamento,
Existe aquele, e tem assim, gente que está ali mais para pegar informação, mas que não quer trabalhar tal, como voluntário, né? Tudo bem, ótimo isso, pelo menos está pegando a informação, é isso que a gente quer. Mas o grupo de trabalho mesmo, ou a gente faz os grupos por grupo, por tema, por assunto, por exemplo, comunicação integrada. Então, vamos criar um grupo, quem é que está na comunicação integrada? Então, a parte de assistência social, quem é que está? Aí fica no grupo da assistência social. E assim a gente faz grupo assim separado. Eu acho melhor fazer separado, porque você vai discutir um tema específico ali, né? Não vai ficar, por exemplo, quem está na parte de treinamento, não vai ficar encharcando com o assunto da comunicação ou com o assunto da assistência social. No Facebook dá pra fazer uns grupos fechados mesmo. E a gente, tipo, por exemplo, vamos dizer, somos nós 4 aqui no grupo. A Pri pode postar e a gente pode comentar e interagir junto com ela de acordo com o post de dúvida. Mas assim, é feito se fosse uma conversa, só que eu acho que por ser no Facebook, a gente realmente recebe uma notificação que está vindo daquele grupo. Não vai ser um grupo no WhatsApp que tá no silencioso porque tá apitando o tempo todo ou alguma coisa do tipo, entendeu? Não, tipo, mas eu acho que tem como você relacionar mais. Eu acho que Vocês acham? no WhatsApp mais Eu mesmo não abro prático. Eu também. Muita Não, gente não usa Facebook assim com tanta frequência. Então, eu acho que seria melhor por grupos, por temas, por exemplo. Eu acho. Porque Pra não ficar- encharcando o outro com um assunto que a pessoa não vai tratar, né? É. A pastora Renata, ela falou pra mim que ela gostaria de ficar no de comunicação. Sim, tem um outro também, é aquele que eu falei. Nós não somos um grupo religioso, a gente não está aqui com placa de igreja, a gente não... Até às vezes as pessoas ficam... Por exemplo, eu fui fazer a palestra na igreja adventista. Você é adventista? Você não sei o que... Não, gente, eu sou cristã, mas eu não sou... Sou da igreja de Jesus Cristo. Qual é Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias? Eu digo, não. Tem que ser uma igreja, tem igreja. Eu sou membro da First Baptist, porque desde que eu cheguei aqui, eu fui acolhida por lá e tal, mas, assim, eu sou meio rabugenta. Tem um amigo meu que disse que eu sou uma ovelha fujona, mas não é. Eu tenho minha comunhão com Deus, eu estou muito feliz, e graças a Deus eu estou, assim, enfim. Nós não somos um grupo religioso, mas somos cristãos, a gente acredita em Deus. E Deus é a razão de toda a nossa existência. Eu creio nisso, é a razão de tudo. Então não tem como você dizer assim, eu não sei falar com a pessoa e dizer assim, não dizer Deus te abençoe. Entendeu? Tem até um rapaz que trabalha lá com a mãe, ele não acredita em Deus, e aí toda vez que eu falo com ele, eu faço, Deus te abençoe. Mesmo que você não acredite, mas eu digo, Deus te abençoe, eu acredito. Então são coisas que estão ligadas aos nossos princípios, à nossa natureza. Agora a gente tem que ter maturidade e ter discernimento, que a gente não pode misturar isso com religião, isso não tem nada a ver com religião, é nosso relacionamento com Deus. Então, eu por ser cristã, e a gente sabe que esse grupo é formado por pessoas cristãs, não que uma pessoa que... Se a pessoa não acreditar em Deus, eu só lamento, mas Deus para mim vai existir do mesmo jeito, mas também nem vai ser discriminado, entendeu? Jamais vai ser discriminado. Agora, a gente precisa, e eu sinto isso, e a gente já falou sobre isso, Paty, eu acho que eu já falei com o Márcio também, a gente está sendo coberto por oração, gente. A gente precisa, eu falei, quando eu estava falando com a pastora, independente da gente formar os grupos, assim, para trabalho e tudinho, a gente precisa ter um grupo de pessoas, de intercessores para esse trabalho, porque a gente sabe que existe um mundo espiritual, né? A gente sabe que existe, nós não somos crianças. E a gente não pode esquecer disso, que a gente está lidando, a gente está saqueando o inferno, entendeu? A gente está brigando com esse povo. Só que o Deus que a gente crê, que a gente segue, a gente sabe que é Deus. Deus é Deus. Então, eu sinto a necessidade, eu acho que é válido, um grupo reservado, que também não precisa estar falando isso para as pessoas, para todo mundo, mas um grupo de intercessão por esse trabalho, sabe? Por essas pessoas que sofrem pra caramba, que a gente sabe que precisa de uma oração, que a gente sabe que precisa de um Deus abençoe. Um Deus abençoe. Eu aprendi isso quando eu era pequena, de pedir a bênção à avó, à tia, porque a importância, meus filhos, eu criei tudo assim, pedindo a bênção, mas quando cresceram ficaram meio rabugentos assim, se esquecem às vezes.
Eu digo, se você soubesse como é importante para vocês quando saem de casa, pedir, eu para minha mãe eu peço, mãe é benção, benção, eu falo com ela, benção, benção, ela, Deus abençoe. Esse Deus abençoe de um pai e de uma mãe e de uma pessoa é muito sério, faz toda a diferença na vida da pessoa, num livramento. Então, assim, eu vejo essa importância de a gente ter e, assim, deixo muito à vontade as pessoas que querem, acho que é importante esse grupo, e que querem se envolver com isso, fazer esse grupo, não precisa, tá entendendo? Olha, eu sou uma pessoa muito cautelosa, é da minha personalidade. Uhum. Assim Toma, como